Na pequena vila de Santa Esperança, escondida entre colinas verdes e trilhas tranquilas, havia uma lenda que todos conheciam desde crianças. Ela falava sobre uma figura misteriosa que aparecia nas noites mais silenciosas, a mula sem cabeça. Ninguém sabia exatamente quando a história havia começado, mas todos concordavam em uma coisa: não era apenas um conto para assustar os jovens. Para os moradores, era um lembrete antigo sobre escolhas, respeito e responsabilidade. A lenda dizia que, muitos anos antes, viveu ali uma jovem chamada Helena. Ela era conhecida por sua bondade, sempre ajudando os vizinhos, cuidando de animais feridos e trazendo alegria às casas mais simples. No entanto, havia algo nela que chamava a atenção, um brilho diferente no olhar, como se guardasse um segredo que ninguém conseguia decifrar. Helena tinha uma curiosidade enorme pelo mundo. Gostava de caminhar pelas trilhas da mata, observar os pássaros e conversar com viajantes que passavam por Santa Esperança. Era educada, mas às vezes confiava demais nos outros, e isso preocupava os mais velhos. Certo dia, um viajante misterioso chegou à vila. Ninguém sabia seu nome, sua origem ou seu destino. Ele falava pouco, sempre com voz baixa, e tinha o hábito de observar tudo com um silêncio que deixava algumas pessoas desconfortáveis. Porém, Helena, sendo sempre gentil, ofereceu-lhe água e comida. Ele agradeceu, mas seu olhar fixo parecia guardar algo inquietante. Os dias passaram, e o estranho continuou por ali, como se esperasse algo acontecer. Ele observava Helena com um interesse que ninguém entendia bem, nem mesmo ela. Até que, numa noite de lua cheia, aconteceu algo que mudaria para sempre a vida da jovem e o futuro da vila. Segundo a tradição contada pelos antigos, Helena acabou sendo envolvida em um feitiço. Não porque tivesse cometido algum erro terrível, mas porque o viajante, sem que ninguém soubesse, carregava consigo uma maldição antiga. Era um feitiço que se ativava quando alguém de coração puro e sensível se aproximava demais, absorvendo a energia da pessoa e transformando-a em uma criatura encantada. Naquela noite, enquanto Helena voltava para casa após ajudar uma vizinha doente, sentiu uma luz estranha ao seu redor. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, silencioso demais. Ela ouviu um ruído leve, como um sussurro de vento, e então uma sensação desconhecida percorreu seu corpo. Sem entender o que estava acontecendo, Helena correu até o celeiro, onde costumava guardar suas coisas. Mas, quando olhou para as mãos, percebeu que algo estava mudando. A lenda diz que, a partir daquele momento, ela começou a se transformar. Não uma transformação violenta ou assustadora, mas mágica, algo que nenhuma pessoa comum poderia explicar. Em poucos instantes, seu corpo tomou a forma de uma égua, porém sem que sua cabeça fosse visível. No lugar, havia apenas uma luz dourada, brilhante e suave, como um farol guiando os viajantes perdidos. Mesmo transformada, Helena não se tornou uma criatura perigosa. Pelo contrário, sua luz iluminava caminhos, e seu galope suave parecia alertar os moradores quando se aproximava algum tipo de perigo natural. Alguns diziam que ela corria pelos campos para impedir que outras pessoas caíssem na mesma armadilha que ela encontrou. Ao longo dos anos, os habitantes de Santa Esperança perceberam que a mula sem cabeça não era um ser mau. Seu brilho deixado nas trilhas parecia indicar lugares onde era preciso cuidado, pedras soltas, buracos na estrada, áreas onde animais selvagens costumavam passar. Era como se Helena continuasse protegendo a todos, mesmo sob forma mágica. Maria Antônia, uma senhora muito sábia da vila, costumava dizer: "A Helena não desapareceu, ela só ganhou outra forma de cuidar da gente." Crianças cresciam ouvindo essa história, aprendendo desde cedo que a lenda não era sobre medo, mas sobre respeito, respeito pela natureza, pelas pessoas e pelas próprias escolhas. E assim, com o passar das gerações, a figura luminosa da mula sem cabeça se tornou parte da identidade da vila. Muitos acreditavam que, nas noites de neblina leve, quando o silêncio envolvia tudo, era possível ver a luz dourada da égua correndo pelas trilhas.
Ela nunca se aproximava demais, mas também nunca desaparecia completamente. Era como se estivesse observando, garantido que ninguém se perdesse. Certa noite, um jovem chamado Rafael decidiu descobrir a verdade por conta própria. Ele era curioso, assim como Helena havia sido. Saiu para a mata com uma lanterna e o coração batendo rápido. Enquanto caminhava, lembrou-se das palavras de sua avó: "Não procure a mula sem cabeça. Se ela quiser aparecer, aparecerá. Se não quiser, é porque está te protegendo de algo." Mas Rafael seguiu em frente. Queria ver com os próprios olhos. No meio da trilha, a lanterna começou a falhar, e uma neblina suave cobriu a estrada. O vento soprou levemente, trazendo um som distante, um galope. Não era assustador, era quase musical. De repente, uma luz dourada atravessou o caminho, suave como um raio de sol. Rafael ficou parado, sem coragem de se mover. A luz passou diante dele, iluminando o chão, mostrando duas pedras grandes que ele não havia visto e que poderiam fazê-lo tropeçar. E então, como se entendesse o recado, o jovem sorriu. A lenda era verdadeira, mas não como muitos imaginavam. Ele voltou para casa com uma certeza: a mula sem cabeça não era um aviso de terror, mas um lembrete de que as histórias antigas carregam sabedoria. E que Helena, de alguma forma, continuava presente, guiando e cuidando dos moradores como sempre fizera. Desde então, a lenda se espalhou ainda mais. Não como uma história de medo, mas como um símbolo de proteção e bondade. E até hoje, quando alguém vê um brilho inesperado na estrada durante a noite, costuma dizer: "É a Helena, mostrando o caminho." Depois da noite em que Rafael viu a luz dourada da mula sem cabeça e percebeu que a lenda era mais proteção do que medo, algo novo começou a acontecer na vila de Santa Esperança. As pessoas passaram a caminhar pelas trilhas com mais respeito e cuidado, lembrando sempre que a antiga Helena, agora transformada em uma figura mágica, continuava observando a todos. Porém, apesar de tudo parecer tranquilo, sinais diferentes começaram a surgir nas trilhas que a mula costumava percorrer. Alguns moradores notaram marcas de brilho mais forte no chão, como se a criatura estivesse correndo mais rápido do que antes. Outros diziam ter visto pequenos pontos dourados flutuando no ar, como se fossem fragmentos de luz deixados por ela. Esses sinais despertaram curiosidade e, com o tempo, preocupação. Rafael, que havia sido a última pessoa a vê-la de perto, passou muitas noites pensando se algo estava acontecendo com Helena ou com o feitiço que a transformara. Ele não contou a ninguém, mas naquela noite em que a vira, a luz que envolvia o corpo da égua parecia um pouco instável, como se tremesse. Isso nunca tinha feito parte das histórias contadas pelos antigos. Um dia, Rafael resolveu visitar Maria Antônia, a senhora mais sábia da vila, conhecida por guardar não só memórias, mas também pequenos objetos antigos que faziam parte da história local. Ele acreditava que ela poderia entender aqueles sinais que estavam aparecendo. Quando chegou à casa da anciã, ela o recebeu com um sorriso calmo, como se já soubesse o motivo da visita. Rafael explicou tudo: as luzes mais fortes, o brilho nas trilhas, o tremor da luz da mula. Maria Antônia ouviu atentamente, caminhou até uma estante cheia de livros e tirou de lá um caderno muito velho, com capa de couro e páginas desgastadas pelo tempo. Era um caderno da época dos primeiros moradores da região, escrito por pessoas que estudaram lendas e fenômenos antigos. Ela o abriu e mostrou uma parte onde havia desenhos de luzes douradas no formato de trilhas. A explicação escrita dizia que, quando uma criatura encantada começava a deixar sinais mais fortes do que o normal, significava que ela estava tentando se comunicar. Rafael ficou pensativo. "A Helena está tentando dizer algo?" perguntou. Maria Antônia respirou fundo. "Sim. E provavelmente é algo importante. Algo que talvez esteja acontecendo na mata." Nos dias seguintes, Rafael decidiu observar mais de perto as trilhas. Ele não queria incomodar a mula sem cabeça, mas sentia que tinha uma responsabilidade, já que fora a última pessoa a encará-la tão de perto. Enquanto caminhava por uma trilha estreita, viu algo surpreendente:
pequenas plantas queimadas, mas não destruídas. Era como se uma luz muito intensa tivesse passado por ali, deixando uma marca, mas sem causar danos sérios. Em outro ponto, encontrou uma pedra partida ao meio, como se tivesse recebido um impacto de energia. Aquilo não parecia natural. No mesmo momento, ele ouviu um som familiar, o galope distante da mula. Mas, diferente da outra vez, o som tinha um ritmo mais rápido, quase urgente. Rafael ficou parado, observando. A luz surgiu entre as árvores, ainda dourada, ainda suave, mas muito mais intensa, quase forte demais para olhar diretamente. A mula sem cabeça corria em círculos, como se quisesse mostrar algo ao jovem. Rafael seguiu o movimento da criatura e percebeu que ela sempre passava pelo mesmo ponto, como se quisesse atrair sua atenção. Aproximando-se com cuidado, ele encontrou algo no chão, um amuleto antigo, com um símbolo que ele nunca havia visto antes. Era redondo, com desenhos que lembravam raios de sol. Ao tocar o amuleto, Rafael sentiu um calor leve, não doloroso, mas vibrante. Quando levantou o olhar, a mula sem cabeça tinha parado pela primeira vez. A luz tremia, mas parecia menos instável do que antes. Era quase como se ela estivesse aliviada por ele ter encontrado o que precisava. Sem saber o que fazer, Rafael levou o amuleto para Maria Antônia. Quando ela o viu, ficou surpresa. Esse amuleto pertence à velha ordem dos Guardiões da Mata, explicou. Dizem que ele mantém o equilíbrio entre as criaturas encantadas e o mundo dos humanos. Se ele estava perdido, isso pode ter enfraquecido o feitiço da Helena. Rafael então entendeu. A mula sem cabeça não estava apenas protegendo as trilhas, ela estava pedindo ajuda. A anciã explicou que, para restaurar o equilíbrio, o amuleto precisava ser levado até um ponto específico da mata, onde as lendas diziam existir um círculo de luz, um local mágico que ampliava as energias naturais. Rafael voltou à trilha naquela mesma noite, guiado pela lua e pelos pequenos pontos dourados deixados pela criatura. Ao chegar perto do círculo de luz, a mula sem cabeça apareceu novamente, iluminando o caminho para que ele não se perdesse. Ela parou no centro do círculo, como se esperasse pelo amuleto. Rafael colocou o objeto no chão. No mesmo instante, a luz da mula ficou mais estável, mais brilhante e mais suave. Era como se o feitiço tivesse sido reforçado, permitindo que Helena continuasse sua missão de proteger a vila sem sofrer com instabilidade. A criatura olhou para Rafael, não com olhos, pois não tinha uma cabeça visível, mas com uma presença que transmitia gratidão. Em seguida, a luz se espalhou pelo círculo, criando um brilho que iluminou a mata inteira por alguns segundos. Depois, ela desapareceu entre as árvores, deixando apenas um rastro dourado. Rafael voltou para casa com a sensação de que havia cumprido algo importante. Não salvou Helena totalmente, mas ajudou a manter seu espírito forte e sua missão viva. Desde aquele dia, a vila passou a acreditar não só na lenda, mas também na força das escolhas e no cuidado com aquilo que nos protege, mesmo que esteja além da nossa compreensão.